O ano de 2025 foi marcado por grandes projetos no cinema mundial. Hollywood apostou em produções ambiciosas, elencos de peso e orçamentos milionários. Mas nem sempre um grande investimento garante um bom retorno comercial, nem mesmo uma produção aclamada de sucesso. Hoje, a gente vai listar os 10 maiores fracassos de bilheteria de 2025. Número 10. Coração de Lutador. Coração de Lutador é aquele tipo de filme que deve ter potencial para emocionar mesmo. Mas ninguém sabe muito bem se emociona ou não porque pouquíssimas pessoas foram assistir no cinema. Com um orçamento de 50 milhões de dólares, a bilheteria rendeu apenas 6 milhões de dólares no mundo todo. Não é como se fosse uma história que todos morrem de curiosidade para assistir. Até porque muitos nem conhecem a pessoa na vida real que inspirou o personagem do filme. Coração de Lutador parece mais um Oscar bait para tentar dar algum prêmio de bandeja pro The Rock. Esse já é o menor desempenho comercial de um filme estrelado pelo ator, mas também seu papel mais elogiado pela crítica até então. Então, mesmo com pouco interesse do público sobre esse filme, pode ser que seu papel seja reconhecido na temporada de premiações. Talvez ao receber prêmios o público se interesse em assistir ao longa. Mas no quesito da bilheteria, esse foi um dos maiores fracassos do ano, e por isso ganhou esse 10º lugar aqui na lista. Tron: Ares. Em 9º lugar, temos uma produção estrelada por Jared Leto, que chegou às telas com alto nível de ambição, mas também não conseguiu nem recuperar seu custo de produção nas bilheterias mundiais. Produzido pela Disney e com nomes conhecidos no elenco, como Evan Peters, o filme trazia a missão de revitalizar a franquia Tron e recuperar o público da ficção científica em grande escala. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 220 milhões de dólares. Entretanto, nem conseguiu se pagar e arrecadou apenas 126 milhões no mundo todo. Alguns elogiaram os efeitos visuais, mas apontaram que o enredo parecia previsível demais e que a conexão emocional com os personagens era muito fraca. Tron acabou se tornando um dos maiores fracassos desse ano e acumulando mais um projeto extremamente mal sucedido para o currículo de Jared Leto. A reputação do ator não anda das melhores, nem em sucesso comercial, nem em sucesso crítico, muito menos em popularidade ou preferência entre o grande público. Talvez a associação de seu nome ao projeto tenha contribuído para o fracasso, mas no fim das contas Tron acumula tantos problemas que esse acabou sendo o menor deles. Número 8. Hélio. Lançado em março de 2025, Hélio obteve a pior estreia de uma animação da Pixar e arrecadou pouco mais de 150 milhões de dólares mundialmente, não atingindo o mínimo necessário para se pagar contando os custos de divulgação e marketing. A história segue um garoto tímido, escolhido por engano para representar a humanidade em uma conferência intergaláctica. Era o tipo de enredo que a Pixar sempre soube trabalhar, mas desta vez não cativou o público. Which one of these is you? I don't know, but I think that one is you. Okay. O resultado foi um dos piores desempenhos comerciais da história da Pixar, e mais um sinal de que o estúdio precisa se reinventar se quiser sobreviver à nova era das animações no cinema. Número 7. Nas Terras Perdidas. Em 7º lugar está In The Lost Lands, um filme de fantasia que custou cerca de 55 milhões de dólares e arrecadou apenas 6. As críticas foram duras, e nem o elenco com estrelas conhecidas o salvou. O longa foi descrito como visualmente datado, com um ritmo arrastado e um roteiro confuso que parecia que não sabia onde queria chegar. I will find you. O mesmo diretor por trás de Resident Evil assina a produção depois de anos afastado dos holofotes, e a crítica pontua que o filme parece parado no tempo. Na realidade, tudo acabou meio nichado. Muitos sequer sabem que o filme foi lançado, o que evidencia um problema grave na campanha de divulgação. O enredo místico e sombrio não conseguiu atrair nem mesmo o público fiel que tinha potencial para atingir. E o projeto foi totalmente mal executado, causando um prejuízo de milhões de dólares ao estúdio. O número 6 fica com The Alto Knights, falando de mais uma ideia que parecia boa no papel, mas que na prática não foi bem assim. The Alto Knights reunia um nome lendário em dose dupla. De Niro interpretando 2 personagens ao mesmo tempo em uma temática de máfia. Were you unfaithful? Honestly, Judge, look at me. You see a Romeo? Huh?
O longa, que enfrentou anos de adiamentos e refilmagens, acabou terminando entre executivos indecisos e um orçamento estourado. A bilheteria mal conseguiu arrecadar 12 milhões de dólares, diante de um orçamento de quase 50 milhões. Apesar de um trailer bem recebido e de nomes consagrados à frente da produção, o marketing de The Alto Nights falhou em criar um hype grande o suficiente para chamar uma grande audiência. A divulgação modesta fez com que o filme logo fosse parar no streaming e arrecadasse pouquíssimo em bilheteria. O resultado foi um longa que quase passou batido, e ao contrário de lucro, só acumulou dívidas para o estúdio. Em quinto lugar, mais um fracasso que acabou passando despercebido. Código Preto trazia 2 protagonistas consolidados em Hollywood e uma direção assinada pelo mesmo responsável de 11 Homens e um Segredo. O marketing prometia uma história de ação acelerada sobre agentes duplos, conspirações internacionais e segredos de estados. O orçamento ficou na estimativa de cerca de 50 milhões de dólares. Um investimento alto, já que a Warner apostava que o público se interessaria por aquele suspense de espionagem denso, político e imprevisível. O resultado foi bem abaixo do esperado. O filme arrecadou menos de 45 milhões de dólares mundialmente e se tornou um dos piores desempenhos desse ano. O trailer vendia muita ação, mas o filme era introspectivo e quase filosófico. Era um jogo de espionagem que acontecia mais nas palavras do que nas armas, e isso frustrou quem esperava aquela ação que ele tanto prometeu. Nos bastidores, a imprensa chegou a noticiar divergências criativas entre o estúdio e o diretor. O diretor queria um tom mais político e lento, enquanto os executivos exigiam mais ritmo e cenas de ação para competir com franquias maiores. O resultado foi algo no meio do caminho, nem profundo o suficiente para impactar, nem empolgante o suficiente para o ritmo de ação. Is today Friday? Yes. Do you reside in the United Kingdom? Yes. O Código Preto, além da baixa bilheteria, pode ser considerado também uma decepção para muita gente que esperava outra coisa do projeto. Em quarto lugar está Eddington, o filme da A24 que parecia destinado a ser um dos grandes eventos cinematográficos de 2025. A premissa era forte, um drama psicológico sobre isolamento, controle e identidade. O diretor Ari Aster apostou alto juntando Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, e o longa de início parecia que ia funcionar. O filme arrancou aplausos em festivais, com elogios especialmente para Joaquin Phoenix, que interpreta um homem complexo com clara dependência emocional. A direção foi descrita como lenta, silenciosa, quase sufocante. Só que esse foi justamente o problema. Quando Eddington chegou ao circuito comercial, o público não estava preparado para um filme tão enclausurado e tão pouco preocupado em ser assistível. O orçamento ficou acima dos padrões do estúdio, que claramente tinha planejado uma jornada de prestígio para o longa. Foram 25 milhões de dólares investidos, para uma bilheteria mundial que não alcançou nem 15 milhões. Muitos descrevem o filme como exaustivo de se assistir. A maioria sequer quis pagar para ver. Eddington não é um filme ruim. Longe disso. Apenas não é tudo aquilo que tanto se prometeu e acabou rendendo um dos maiores prejuízos cinematográficos do ano. Número 3. A grande viagem da sua vida. Quem viajou mesmo foi quem investiu 45 milhões de dólares nesse filme. A bilheteria arrecadada de 8 milhões de dólares prova que definitivamente não é um filme para todo mundo. É uma coisa mais lenta, mais introspectiva e definitivamente subjetiva. Não há grandes diálogos nem explicações claras do que acontece na tela. A crítica ficou dividida. Alguns chamaram de poético, outros apontaram como pretensioso demais para tão pouco. How old am I? 15. I'm 15. Cool. How old am I? I don't know, 40? Nem os protagonistas conseguiram despertar interesse no povo, e acabou que ficou por isso mesmo. O segundo lugar só poderia ser de Eden. Essa produção fracassou tanto que fica até difícil de explicar o tamanho catastrófico do fracasso. O elenco lotado de superestrelas em alta pode até chamar a atenção, mas nada foi suficiente para atrair pessoas para a sala de cinema. Com um orçamento de 50 milhões de dólares, a bilheteria total não conseguiu alcançar nem míseros 3 milhões. Um desempenho péssimo, tanto para a imagem dos atores quanto para o filme. Uma junção de fatores contribuiu para essa catástrofe. O filme teve uma campanha de marketing muito fraca, e muitos espectadores nem sabiam da existência desse filme quando ele foi lançado. As críticas foram bem mais negativas do que positivas, e o único ponto elogiado do longa foram as atuações. Nomes como Ana de Armas e Vanessa Kirby até se esforçam para dar vida aos personagens, mas o problema principal ficou no roteiro. Além disso, a imagem de Sydney Sweeney na época do lançamento estava no auge das polêmicas, o que, embora não seja a causa principal, pode ter tido alguma influência negativa sobre o longa. Mas apesar do fracasso nos cinemas,
dólares. O filme está tendo um ótimo desempenho nas plataformas digitais, indicando que o formato de lançamento pode ter sido o principal problema, e não necessariamente o interesse do público na história. Número 1. Branca de Neve. Acredite se quiser, mas Branca de Neve era a maior aposta da Disney para esse ano. A decepção veio de todos os lados, tanto pela crítica quanto pelo público e principalmente nos bolsos do estúdio. Branca de Neve teve um custo de produção e marketing de cerca de 400 milhões de dólares, mas conseguiu arrecadar menos de 250 nas salas de cinema. O filme foi alvo de críticas antes mesmo do lançamento, relacionadas a mudanças na história original, na representação dos 7 anões e a escolha da atriz principal. Até a escolha da Rainha Má não agradou, e esse é o maior fracasso do estúdio em anos. Em todos os aspectos, ele falhou e não agradou absolutamente ninguém. 2025 mostrou que nem todo clássico pode ou deve ser reescrito. Branca de Neve passou por regravações, mas já era tarde demais para consertar uma coisa que ninguém pediu para assistir. Independente de números, eu quero saber de vocês qual filme foi a maior decepção do ano. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e eu vejo vocês no próximo. Até mais!